Carlos abriu o aplicativo do banco no escuro da cozinha. Eram 21h42. A luz da tela iluminou seu rosto cansado. O saldo da conta corrente mostrava um número seco. R$ 11,34. O salário tinha caído às 9h07 da manhã. O barulho da notificação veio enquanto ele esquentava a marmita no serviço. Depósito recebido. R$ 2.187. Por um instante, o peito do Carlos afrouxou. Ele respirou fundo, olhou para o relógio e pensou na Ana. Ela estava em casa, provavelmente com a lista de contas ao lado do caderno de anotações, esperando o marido chegar. Só que o alívio foi curto. Durou exatamente o tempo de abrir as primeiras mensagens. O boleto do aluguel vencia naquele dia. O condomínio também. A fatura do cartão, que eles parcelaram a compra do gás, estava lá. Ana avisou pelo WhatsApp: amor, a luz e a água chegaram. Somei tudo, passa de 1.000 só aqui. Quando Carlos colocou a marmita de volta na bolsa sem conseguir comer, ele já sabia. Não era um dia de vitória. Era um dia de sobrevivência. Um dia em que o dinheiro cairia na conta e desapareceria antes que ele pudesse sentir o gosto de um mês tranquilo. À noite, sentado na cozinha, ele encarou a tela do celular como se esperasse um erro do banco. Mas não havia erro. O salário chegou de manhã. E agora, antes mesmo de a família jantar junta, ele já não tinha mais nada. O ritual era sempre o mesmo nos dias de pagamento. Ana acordava mais cedo, preparava um café mais forte e pegava o caderninho de capa desbotada na gaveta da estante. Era um caderno de espiral simples, mas ali dentro estava o mapa da sobrevivência da família Silva. Lucas saiu do quarto arrastando o moletom, com a cara amassada de sono. Ele viu a mãe anotando números na mesa e já entendeu. Não pediu nada. Só pegou a caneca de café com leite e sentou quieto. Sofia apareceu logo depois, abraçando a perna do pai que ainda calçava a botina. Pai, hoje é dia do pagamento? Dá pra gente comprar massa de pastel? E o lápis de cor novo? Carlos sorriu fraco. A gente vê, filha. Aquele a gente vê era o refrão da casa. Significava não prometo nada. Às 9 da manhã, o celular vibrou. O dinheiro entrou. Ana já estava com a lista separada: aluguel, atrasado, condomínio, luz, água, internet, a parcela do armário que eles compraram há 2 anos e a do colchão novo para Sofia. Fora o rancho. O coração do Carlos deu um aperto. Ele sentou no sofá e começou a fazer as transferências. Cada PIX digitado parecia tirar um pedaço dele. Primeiro o aluguel, R$ 680. Depois condomínio, R$ 150. Em menos de 15 minutos, quase metade do salário já tinha ido. Ele olhou para o corpo do filho, que assistia TV sem prestar atenção. Lucas precisava de um tênis novo. O dele estava furado na sola, dava para ver o chão. Mas Carlos não falou nada. Continuou pagando as contas. Ana percebeu o silêncio do marido. Ela se aproximou e passou a mão nas costas dele. Dá para segurar esse mês? Carlos respirou fundo. Tem que dar. Era a resposta de sempre. A única possível. O que Carlos não tinha calculado veio à tarde. Primeiro, a mensagem da farmácia. O remédio da Sofia, que controla a asma, estava em falta no posto. A médica trocou a receita, e a versão disponível custava R$ 87. Ana mandou a foto da caixinha. Precisa buscar hoje. Depois, foi a conta de celular. Ele tinha esquecido que aquele plano controle dele sempre cobrava mais quando estourava a internet. Veio R$ 49 extras.
E, por fim, o pior, o seguro do carro. A parcela atrasada do mês passado acumulou com a atual, e o débito automático tentou passar de manhã. Mas não tinha saldo suficiente. O banco mandou um alerta de inadimplência e uma taxa de R$ 34 por falta de fundos. Carlos estava no trabalho, suando na oficina. Cada vibração do celular era um golpe seco. Ele não queria olhar, mas olhava. E o dinheiro sumia como água em terra seca. De R$ 2.187, já restavam R$ 630. Ainda faltava o mercado. Ainda faltava o gás. Ainda faltava viver. Quando ele chegou em casa, o cenário era o de sempre. Ana na cozinha, Lucas no sofá, Sofia desenhando no chão. Mas o olhar da esposa o denunciou. Ela sabia. Já acabou? Ela perguntou baixinho, perto do fogão, para os filhos não ouvirem. Carlos balançou a cabeça. Sobrou R$ 11. Ana fechou os olhos por 2 segundos. Depois abriu, respirou e continuou mexendo o feijão. Não gritou, não chorou, não reclamou. Ela só disse: "Vamos comer. Depois a gente resolve." Na mesa, Sofia perguntou se o pastel sairia no fim de semana. O silêncio de Carlos respondeu por todos. O jantar foi estranhamente calmo. Um arroz, feijão, 2 ovos fritos e farofa. Comida simples, mas que enchia o estômago. Lucas comeu olhando para o prato. Ele tinha percebido que o pai não respondia às perguntas da Sofia sobre o pastel. Também percebeu que a mãe não olhava para ninguém. Depois que as crianças se levantaram, Carlos ficou sentado, com o celular virado para baixo na mesa. Ana lavava a louça, mas seus olhos estavam marejados. Não era tristeza de pena de si mesma. Era cansaço de viver nesse ciclo eterno. Todo mês era a mesma coisa, um sopro de esperança de manhã, um vazio à noite. Carlos se levantou, foi até a área de serviço e ficou olhando o varal. As roupas balançavam no vento. Ele lembrou de quando era menino e via o pai fazer a mesma coisa nos dias de dificuldade. Era um homem calado, que resolvia as coisas olhando para o horizonte. Ele se tornou aquele homem. Lucas apareceu na porta. "Pai, amanhã a escola pediu o dinheiro da excursão. São R$ 20. Carlos virou o rosto. O menino entendeu antes mesmo da resposta. "Deixa, pai. Eu falo que tô doente." Aquilo partiu Carlos por dentro. Ele não disse nada, só colocou a mão no ombro do filho e entrou de volta. Mais tarde, na cama, Ana sussurrou: "A gente precisa fazer alguma coisa. Não dá mais para viver assim." Carlos ficou em silêncio por muito tempo. Depois respondeu, olhando para o teto: "Eu sei. Eu sei." Mas nenhum dos dois sabia o que fazer naquele momento. Só sabiam que algo precisava mudar. Na manhã seguinte, sábado, Carlos acordou antes de todo mundo. Pegou o caderno de contas da Ana e sentou na varanda. Começou a fazer umas contas diferentes, não das dívidas, mas do que poderiam cortar. A TV por assinatura? Ele nunca assistia. Os doces e refrigerantes do mercado? Sofia choraria, mas era o jeito. E se ele vendesse a bicicleta velha guardada no cantinho da lavanderia? Quando Ana levantou e viu o marido debruçado sobre o caderno, se aproximou. "Tá fazendo o quê?" Carlos levantou os olhos. "Tô tentando achar um respiro." Ela se sentou ao lado e juntos começaram a riscar. De item em item, foram encontrando pequenas brechas: cancelar a TV, reduzir a internet, pedir desconto no plano de saúde, parar de comprar fiado na padaria. Eram decisões minúsculas, mas que, somadas, davam quase R$ 150 por mês.
Lucas apareceu e, sem que ninguém pedisse, disse: "Posso vender meu jogo de videogame? Não tô jogando mais." Aquilo pegou Carlos desprevenido. Ele olhou para o filho com um orgulho silencioso. "Não precisa, filho." "Ainda não." Mas guardou a atitude no peito. Sofia entrou pulando com um desenho na mão. Era um sol, uma casa e 4 palitinhos coloridos. "Olha, pai, nossa família. A gente é feliz, né?" Carlos pegou a menina no colo e sentiu um nó na garganta. "Sim, filha. A gente é feliz." E, naquele instante, apesar dos R$ 11,34 na conta, ele sentiu que era verdade. A vida da família Silva não mudou naquele fim de semana. Não teve milagre, nem promessa de internet, nem dinheiro caindo do céu. O que eles tiveram foi uma conversa real, olho no olho, sobre o que dá para fazer quando o salário some em 12 horas. Carlos aprendeu que orgulho não paga boleto. Ana aprendeu que às vezes precisa soltar a mão do controle para o marido segurar junto. Lucas aprendeu que os pais são humanos, quebrados, mas ainda assim gigantes. E Sofia, como sempre, ensinou a todos que a felicidade, muitas vezes, não tem preço algum. O canal até o fim do mês não vai mostrar fórmulas mágicas. Vai mostrar a realidade de uma família brasileira que luta todo santo mês para manter a dignidade de pé. Essa foi a primeira semana de um mês longo. E a gente acompanha juntos. Se você sentiu a angústia do Carlos, ou se já passou por isso, continue com a gente. Porque essa história é real. E não acabou.